Bom dia, aqui é Remo Noronha com mais uma aula de Física ou Matemática. Hoje a gente vai fazer uma análise aí da prova do CEDERJ 2022. Na minha opinião, uma prova surpreendente, principalmente na parte de matemática, né? Cabe aqui sempre exaltar o CEDERJ. O CEDERJ é um esforço enorme de várias instituições públicas, como a própria capa está mostrando aqui, né, de oferecer ensino de qualidade para pessoas que normalmente, não tendo essa oportunidade, não teriam acesso ao ensino público de qualidade. Então, a educação da distância, a gente sabe, né, a gente trabalha com isso, sabe que não é fácil, sabe que a pessoa tem que ter um compromisso enorme para poder atingir seus objetivos, mas a gente tem sempre que exaltar o trabalho da CEDERJ, né? Então vamos dar uma olhada aí na parte obviamente, de física e matemática, que é onde eu posso dar meus pitacos, ver cada uma das questões aí, ver o que elas apresentaram em matéria de desafio, né? Então o nosso projeto destrinchando, né? Destrinchando a CEDERJ dessa vez. A primeira questão de física é a questão 13, é uma questão de cinemática que fala de movimento acelerado. Ela foge um pouquinho do senso comum, pouca coisa, mas é só você ter cuidado de fazer o gráfico velocidade e tempo que fica uma questão tranquila, né? Questão 14, termodinâmica. Toda vez que fala de termodinâmica, a gente para pensar aí que pode vir alguma questão, né? O próprio nome já diz, né? Termo, pode vir uma questão quente, né? Na minha opinião, uma das matérias mais desafiadoras do curso de Física de ensino médio. Se quiserem dar questões pesadíssimas. Não chega a ser o caso aqui, mas envolve conhecimento de gases, conhecimento de termodinâmica básico e ter conhecimento da utilização do gráfico para poder tornar a visão do que acontece mais tranquila, né? Então, é uma questão média indo para difícil. Questão 15, empuxo, é uma questão tranquila, tá? Particularmente, eu sempre sofro quando uma questão não usa o sistema internacional, mas calorimetria, quase ninguém usa joules nas questões, sempre vai pintar calorias, quilocalorias e por aí vai, né? E a mesma coisa acontece com o empuxo. Então, aqui basicamente os conceitos são fáceis, tem que tomar cuidado com a unidade para não fazer besteira, né? Questão 16. A questão 16 é uma questão conceitual de refração. Você praticamente não precisa fazer conta e lembrar dos conceitos de refração luminosa, em particular, para poder ficar tranquilo em relação à questão. Questão 17. Leis de Newton, falando sobre atrito. A gente tem que tomar cuidado porque atrito, o atrito ele pode ser resistente, que é o mais comum de aparecer em questões, mas o atrito também pode ser motor. É o caso aqui nessa questão, você tem que entender que a gente está falando sobre atrito motor e uma vez fazendo isso, faz um sisteminha de forças lá que você vai entender bem. A questão 18 é uma questão de eletricidade bem básica, bem tranquila, né? E que mexe com aquele conceito, né? Como é que é um amperímetro, como é que é um voltímetro, como é que você vai encaixar ele no circuito, o que ele vai te dizer, quais tem que ser as características. É uma questão tranquilona e a gente fechou aqui as questões de física, né? Assim, deixa eu mostrar aqui, além de uma redação aí, né? Eu não sei qual é o padrão de redação, só 45 questões, tá? É uma prova de tiro curto. Aí, qual é o desafio da banca, né? Realmente avaliar os alunos em um padrão bom, com questões com poucas questões ali, então, se eu não me engano, são 6 questões de física, 6 questões de matemática, né? Física foram 6 questões, deixa eu contar aqui, 1, 2... 3, 4, 5, 6 questões de física, uma que está 31, não, estou vendo de outra prova aqui, até 36,
6 questões também, né? Poucas questões para poder avaliar. Então, um dos artifícios comuns na CEDERJ é você botar esquemas de igualdade, como está aqui na questão 31. Se essa questão ela fosse discursiva, ela ia ser um pouquinho chata, porque você ia ter que fazer as demonstrações. Como é uma questão de múltipla escolha, eu aconselho você testar com números, tá? Eu sei que a matemática na parte literal, até me mandaram um comediante falou que assim, poxa, 2 mais 2 é 4, 4 mais 4 é 8, mas pô, A mais B é igual a X, eu não consigo entender isso, né? Então, usa o processo contrário, joga números aí, e como se trata de módulo, põe um número negativo para ver como é que funciona, né? Pelo menos a resolução que eu fiz foi essa, ficou bem simples. Questão 34, razão e proporção. Aí tem que entender o que é proporção linear, aí, o que é proporção quadrática, né? No caso, dá para transformar todo mundo em proporção linear tranquilona. Tá? Então, uma questão de fácil para média, uma questão fácil, 33. Ficar muito parecida com aquelas questões de calcular o máximo da função quadrática, mas a banca aqui não pediu para você calcular o máximo, né? Somente para poder fazer a equação que torna a questão também de fácil para média. Então, uma questão fácil para média, outra questão fácil para média aqui, né? Chegamos a 34. Os pontos, que é a soma dos quadrados das distâncias, geometria analítica, essa já é uma questão de média para difícil, e alguns de vocês aí vão falar que essa já é uma questão difícil, né? E ela sai por geometria plana também, mas para sair por geometria plana tem que ter um conhecimento muito legal, né? Então, tem que saber reconhecer as curvas cônicas. Por um acaso, essa daí não chega nem a isso, né? Se bem que a circunferência é uma curva cônica também, né? Para poder matar a questão. E o conceito de distância de pontos, né? E você mexendo sai aí. Também sai por geometria plana, mas aí você tem que ter uma visão melhor. Questão 35, uma questão já quente, tá? Uma questão difícil de trigonometria, né? Em que você tem que entender. Primeiro, começa já de cara com função composta. Então, conceito básico de questão composta. Então, primeiro conhecimento você tem aí. Segundo, a ideia de que a tangente é o seno dividido pelo cosseno. Você começa a substituir por seno e cosseno, sai mexendo aí, porque não é um arco duplo de tangente. E no final, na hora de você terminar a identidade, você tem que reconhecer o arco duplo também. Então, é uma questão que tem um algebrismozinho, o algebrismo não chega a ser um absurdo, mas você tem que estar com os conceitos de trigonometria arrumadinhos na cabeça. A questão 36 também não é uma questão fácil, né? Ela sai ou por logaritmos. Aí você tem que ter uma noção bem baseada de logaritmos, ou por exponencial. Eu, na resolução da questão, preferi a solução com gráfico de exponencial, que fica mais fácil de visualizar para o aluno, na minha opinião. Sai por logaritmos também, nem cheguei a desenvolver essa solução, mas sai por logaritmo também sem grande susto. Agora, o surpreendente que eu tive aqui, né? Das 6 questões, eu diria 3 de média para fácil e 3 de média para difícil. Conseguiu a banca, em pouquíssimas questões, abordar uma quantidade enorme de conhecimento matemático. E assim, tá? Quando eu falo para as pessoas que você pode estudar para as provas militares a partir da prova da CEDERJ, eu o faço porque a prova da CEDERJ ela não tem aquela preocupação exagerada com a contextualização como acontece com o Enem. A UERJ e a FUVEST contextualizam as questões, mas de uma maneira mais branda.
O Enem, às vezes, tem textos enormes de contextualização para depois fazer uma pergunta até um pouco desconexa da contextualização. Às vezes a gente pode observar isso. Aqui não, é papum. Questão de matemática, você vai lá e resolve, muito parecido com a lógica das provas militares. De uma maneira geral, a prova da CEDERJ ela é um bom treino para você que quer fazer a prova da ESA. Mas aqui eles botaram num nível, na minha opinião, um pouquinho mais alto, algumas questões um pouco mais alto do que você encontra na ESA. Então, a banca deu uma pesada na mão aí, tá? Nessas últimas 3 questões aí, para que pudesse saber. E é característica de prova bem feita. Boas provas têm questões fáceis, médias e difíceis para você saber direitinho onde fica cada aluno, né? Mais uma vez, me cabe dizer aqui que eu não estou aqui para avaliar as outras matérias, eu só me atenho a dizer como é que fica a prova de matemática e de física, legal? Mas eu gosto muito, né? Tanto da CEDERJ quanto da UERJ. O pessoal aqui no Rio de Janeiro tem feito provas muito consistentes já há algum tempo. É isso. Aqui a gente dá aula todo santo dia. Deixa o like aí, compartilha com os amigos se gosta do trabalho, com os inimigos se não gosta tanto assim. Mas principalmente, dá uma olhada lá no Drive, na descrição do canal, que tem um montão de recursos para te ajudar. E no mais, aquele enorme abraço.